Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Podcast. E hoje temos uma novidade, na verdade 2 novidades. Né? A mais importante delas é que nós já estamos dentro da Vivax, uma rede de televisão que agora vai potencializar toda a audiência aqui do nosso Versa. Em breve traremos aí traremos novidades, mas vocês podem já dar um Googlezinho, Vivax, rede de televisão, né, Castilho? É isso. E a segunda novidade, para não assustar ninguém, fiz um cortezinho aqui, bati a minha cabeça na barra e bati com vontade, né? Então deu um cortezinho aqui, não vou colocar band-aid para cicatrizar mais rápido. Mas estou aqui ao lado do meu amigo Ricardo Castilho, que fará a apresentação da nossa super convidada de hoje, né, Castilho? Isso, Renato, uma alegria, mais um VersaPod de videocast, e a gente vai hoje conversar com uma pessoa incrível que eu já conheço há muito tempo, Erotilde Minharro. Ela é juíza do trabalho do TRT da 2ª Região, professora palestrante, professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, palestrante em todo o Brasil, trata de temas sempre importantes como a LGPD, a questão da inteligência artificial, que nós vamos explorar bastante aqui hoje. Erotilde, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado, e a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua atuação como juíza, e vamos lá. Vamos lá. Olha, é uma honra estar aqui com vocês. Eu já estive uma vez com o Dr. Renato, algumas vezes com o Dr. Castilho, e para mim é uma honra estar aqui. A minha trajetória é assim como a de muitos brasileiros e brasileiras. Meus pais são fugidos da seca, do Nordeste, vieram aqui para São Paulo para tentar a vida. Minha mãe dona de casa, meu pai metalúrgico. Eles não tiveram educação formal. Minha mãe conseguiu estudar porque o pai dela pagou professor particular para ir lá para a região da seca onde eles estavam, e ela acabou ensinando algumas coisas para o meu pai. Então, eles têm na educação, minha mãe infelizmente já é falecida, mas eles tinham na educação o suporte para os filhos. Eles sempre diziam que a educação transforma o mundo e que a gente ia mudar aquela realidade estudando. Então, assim, foi o que fizemos. A gente sempre estudou muito, nós somos 4 filhos, somos 3 meninas, meu irmão que é menino. Nós 4 fizemos direito. E por que fizemos direito? Porque na nossa região, lá no ABC, tinha uma faculdade muito importante, municipal, e meu pai, ouvindo uma rádio, que na época, o podcast da época, ouvindo uma rádio, ele ouviu que tinha uma faculdade que era municipal e que ensinava exclusivamente direito. Ele foi olhar, foi lá, foi andando lá até São Bernardo, viu onde era a faculdade e falou para minha irmã mais velha: olha, se a gente tinha alguma chance, seria fazendo uma faculdade que é pública. Ela é paga, mas é um valor IMES, menor. né? Hã? É o IMES? Não, é Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Faculdade de São Bernardo, sim. É uma autarquia municipal. Então a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é uma faculdade diferente, né? Ela é municipal, uma autarquia, isso? Sim, ela é uma autarquia municipal e ela tem autonomia perante o município, mas ela tem alguns subsídios que o município traz para ela. O município traz bolsa de estudos, por exemplo, 100% gratuita. Então, é uma faculdade que me permitiu a meus irmãos também, a gente conseguir estudar, mesmo com o nosso salário, que na época não era um salário alto. Mas foi através dos estudos que a gente teve a oportunidade de vida. E daí eu comecei a advogar. O meu primeiro caso, eu descobri que eu não tinha esse tino para comerciante, que acho que advogado tem que ter também, além de saber toda a matéria que tem que fazer a petição, fazer a defesa, fazer a sustentação oral. O advogado tem que saber fazer a prospecção dos seus clientes e cobrar dos seus clientes. A minha primeira experiência foi muito frustrante, porque era um divórcio litigioso, que eu consegui transformá-lo num divórcio consensual. Muito bom. Foi muito bom, então foi muito rápido. E aí, quando a mulher, que foi ela que me contratou, na hora de eu pegar os meus honorários, ela disse que o vizinho dela falou que eu era uma exploradora, porque foi tão fácil que um meio salário mínimo era suficiente para me pagar. Eu falei, gente, eu vou ter que implorar para receber aquilo que eu acho que eu mereço receber.
Aí eu descobri que eu não tinha muito esse tino para cobrar, aí eu Não, e você comecei em outros conseguiu mundos. transformar o que era litigioso em consensual. Foi muito bom para todo Para mundo. todo mundo. E a maior dificuldade é exatamente fazer o que você fez. Naquela história do Exato. parafuso, né? Exatamente. Então você contrata um monte de gente, ninguém resolve. Quando você sabe como apertar o parafuso daquele jeito, com aquela velocidade, com aquela força, vem alguém e diz, mas só para apertar o parafuso? Eu Foi falei, tão pois é, fácil. tem 100 que tentaram apertar e não conseguiram. E no direito a gente sempre busca um resultado satisfatório para o cliente. Você Sim. conseguiu. Então, mas aí eu descobri que era muito difícil. Essa parte de ser comerciante, eu não tava no meu sangue. Aí eu primeiro fui advogada de uma empresa, subordinada, registrada como advogada da empresa. E quando a empresa começou a falar que ia terceirizar e que nós teríamos que montar um escritório nosso, e de novo prospectar cliente, aí eu entrei no serviço público, prestei concurso, passei E foi fácil? o concurso. Então, foram etapas, são processos. Eu primeiro passei para o concurso para oficial de justiça da Justiça Federal, criminal. Eu entrei numa vara criminal. Trabalhei com o Dr. Fausto de Santos. De Santos, sim. Um maravilhoso. abraço para o Fausto. Maravilhoso ele. Conheci a Marisa, Marisa Santos também, que foi presidente do TRF. E foram os 2 anos que eu usei para estudar para o concurso. Então, eu já tinha o tempo de exercício da advocacia, que é necessário para o concurso da magistratura. E como oficial de justiça, tinha um salário garantido. Então, eu não tinha a pressão que, se por um acaso eu não passasse no concurso, ia ficar desempregada, eu ia ficar dependente financeiramente de alguém. Então, tinha um salário que era razoável e tempo, porque o oficial de justiça não tem horário fixo de trabalho. Então, eu tinha tempo suficiente para estudar. Eu só não tinha foco, porque eu gosto de muitas coisas, assim, corte e costura, eu gosto de inglês, francês, eu comecei letras, prestei vestibular para letras, falta foco. Multidisciplinar. Falta foco, né? Falta muito TDAH. talvez, não sei. Falta foco. Bem-vinda, também tem. Mas, assim, independentemente de faltar o foco, eu tinha a constância dos estudos e tá tudo nos livros, né? Então, tá nos livros e as questões meio que se repetem. Nós não tínhamos internet nessa época. Então, eu ia para a biblioteca do TRF, que os livros eram todos atualizados, e eu pegava as provas antigas dos concursos e tentava respondê-las, e eu via onde eu tinha que estudar mais, administrativo eu tinha que estudar muito, onde que eu tinha que estudar menos, e deu certo. Eu não foi no primeiro concurso, foram vários concursos, por isso que eu falo da constância e da persistência. Quem não desiste passa. Quem não passou foi porque desistiu no meio do caminho. Quem não desiste acaba passando. Deixa eu aproveitar o tema aqui para fazer uma pergunta para ti. Você acha que hoje, em momentos, em época de inteligência artificial, como ficarão esses exames de seleção, essas provas, esses concursos? Vai ser mais fácil ou mais difícil? Muito boa pergunta. Eu acho, primeiro, que sempre atrás da inteligência artificial tem o olhar humano. Então, talvez tenham menos vagas para magistratura, menos vagas para funcionários públicos também. Isso eu acho que pode acontecer. Mas na elaboração do concurso, eventualmente, a inteligência artificial sugere as questões com base nos prompts que a gente redigiu, porque ela não faz sozinha, a gente tem que redigir os prompts. Ela elabora as questões, mas a gente tem que olhar. Para a faculdade, de vez em quando, eu testo a inteligência artificial, crio alguns prompts e peço para ela elaborar as questões para mim. Saem questões muito óbvias, muito repetitivas, superficiais e a resposta que ele sugere como resposta certa é equivocada. Então, ainda estamos diante de uma inteligência artificial que não funciona bem sem esse olhar humano. E tem a parte oral também, né? Do humano. Oral não tem jeito. E assim, começa com teste. Depois tem a prova dissertativa, que na prova dissertativa... Elaboração de uma sentença, né? A prova dissertativa antes da elaboração da sentença. Tá. Tem uma prova dissertativa, para saber se a gente sabe, né, concatenar as ideias de forma lógica e se a gente está atualizado com relação a todos os precedentes qualificados, etc. E depois, assim, aí vem a sentença, quem vai para o MP tem o parecer, e depois vem a prova oral, e na prova oral não tem jeito, se a gente não souber a matéria,
não sabe. E se não soubesse comunicar também, porque conheço pessoas muito inteligentes, muito capazes, que na hora do exame oral não conseguiam se comunicar de maneira adequada. Ou demonstravam uma certa arrogância que a pessoa nem tinha. Mas eu vivi isso porque eu participei de uma banca, de um concurso, aqui no TRF, quando o Newton de Luca era o presidente, ele internalizou o concurso na época, Sim. 17º concurso da Magistratura Federal. Eram 30 vagas, nós aprovamos 26. Você foi pela OAB? Eu fui representando as universidades. Então, pela OAB era o Márcio Camarosano. Aí tinha o pessoal, os desembargadores, que era o desembargador Cotrim, que presidia, né, o Renato Lopes Becho, eu, pelas universidades, que fiz par com esqueci o nome dele, professor da USP, e uma experiência muito rica, porque a gente viveu um concurso inteiro, desde a primeira fase. Que pena que não tinha inteligência artificial na época, porque nós tivemos que elaborar a prova. E eu me lembro que a minha área era filosofia, né, e eu tinha que elaborar uma questão de média, alta complexidade. Era difícil, eu não podia perguntar para ninguém também, eu tinha que ter uma autonomia. E foi difícil, mas eu sei, o concurso para juiz do trabalho é de altíssima complexidade. Ele é de natureza federal, então ele tem é uma matéria mais densa, né, mais difícil. Então, olha, parabéns, você passou aí numa... Não sei quantos mil candidatos tinha na sua prova, mas a gente sabe que... Assim, quando eu prestava concurso, eram mais ou menos 8.000 candidatos. Mas sempre sobraram vagas. Então, esse exemplo que você deu de 30 vagas e 26 aprovados, sempre sobraram. E, na verdade, a gente precisa de uma só. Então, era isso que eu me convencia. Eu não estou concorrendo com meus colegas porque sobram vagas. Eu estou concorrendo comigo mesma. Sim. E quando você falou da inteligência artificial, de elaborar e elaborar sozinho, é muito perigoso, por enquanto, utilizar a inteligência artificial para esse fim, porque eu participei da elaboração de uma segunda fase no concurso da magistratura, quando ele ainda era regionalizado, era aqui na segunda região. Eu participei como suplente. Mas mesmo os suplentes ajudavam a elaborar as questões. A gente ficava em sala do tribunal que não tinha nem ao menos televisão. Porque se a televisão é um Smart TV, ela pode captar tudo que está sendo falado. Então, a gente buscava alguma sala que não tivesse nenhum tipo de tecnologia. Offline. Offline. Nenhum tipo de tecnologia para nunca vazar nenhum tipo de questão que a gente estivesse elaborando. Então, a gente elaborava as questões, elaborava as respostas. Então, se a gente for usar a inteligência artificial para elaborar as questões do concurso, tem que ser alguma plataforma muito própria do Poder Judiciário, e temos algumas, bem própria nossa, para evitar todo e qualquer risco de vazamento. Sim. E eu só ainda falando desse concurso que eu participei, desses 26 candidatos, tinha um que era cego. O Ed Lira, que é juiz federal, está em Brasília agora, e a experiência de ver... ele não entrou por cota, porque era deficiente visual. Ele fez o concurso com todo mundo. Então foi muito interessante, porque uma experiência falou, olha, a capacidade das pessoas de poderem... Sim, e hoje em dia nós temos o Márcio, do último concurso. Agora o concurso é unificado, ele é feito para o Brasil todo. Antes era regionalizado. É como se fosse um Enem, né? É como se fosse um grande Enem. E ele é unificado. Então, hoje nós temos um juiz que possui deficiência visual e não é impossível trabalhar, porque eu sou da época do Dr. Ricardo, que agora é desembargador, eu não lembro, acho que talvez em Paraná, que ele passou no concurso da magistratura e ele foi barrado no exame médico, porque ele é deficiente visual. Então, isso é desumano. Total. É desumano. Então, assim, a gente estava falando de direitos humanos, esse é um exemplo de uma situação desumana e que ele deu a volta por cima, porque 10 anos depois ele passou no concurso do MPT. No MPT ele conseguiu tomar posse e eu o conheci lá na USP. E depois ele conseguiu, depois de 10 anos do exercício do trabalho dele como procurador do trabalho, ele veio como desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
na região do Paraná. Deixa eu aproveitar o tema, Sim. direitos humanos e proteção ao trabalhador, que é uma dúvida mesmo que eu tenho, que a gente coloca até em sala de aula. Aliás, para os meus alunos eu incentivo o uso de IA, eu faço uma prova humana, eles fazem uma prova artificial, a gente junta as duas e termina no oral. Muito bom. É um mix. Mas lá no artigo 7º da Constituição, que muita gente fala, dá uma olhada no artigo 7º, que ali tem a proteção do trabalhador à automação, ou contra a automação. Mas é uma proteção genérica, né? Que eu acho, nem me lembro de cabeça se Não tá está vinculado a... isso, essa é a pergunta. Tá. Como é que fica essa porque não está regularizado, né? Como é que fica isso, Erotilde? Então, são 37 anos, não é? Dia 5, ontem, a nossa Constituição Federal completou 37 anos 5 de de idade. outubro de 88, agora... completou. Tá comemorando. Parabéns à nossa Memória- Constituição. Memória humana melhor que a da IAL. Aqui, ó. O artigo 7º, agora talvez seja o inciso 27, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Vamos pegar aqui. Confere aí na nossa inteligência artificial. Ele fala proteção em face da automação. E existe uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão em tramitação no Supremo Tribunal Federal, justamente porque depois de 37 anos, até hoje, não houve Uma regulamentação desse dispositivo. Seria um mandado de injunção? Não, o nome é para que façam Pra que um faz- mandado de injunção. Injunção. Mas o nome da ação que eles deram é ação direta de inconstitucionalidade Por omissão. E está suspensa a tramitação dessa ação porque está em tramitação um PL, um projeto de lei de regulamentação desse artigo. O que eu vejo, e o Guilherme Feliciano, que é professor da USP, ele participou da elaboração desse PL que está em tramitação. E é um PL interessante. Inciso 27. Inciso certinho. 27. Isso. Obrigada, meu Olha cérebro. Tá ainda... Meu cérebro está pegando no tranco. Mas esse PL, ele aglutina outros projetos de lei que estavam em tramitação sobre o tema. E a parte principal do CPL, da qual eu gosto muito, é a criação de uma renda mínima para as pessoas que ficarem desempregadas e não conseguirem realocação no mercado de trabalho por conta da automação. Então, essa parte eu gosto muito. Essa parte é uma ideia que até o Bill Gates tinha sugerido lá nos Estados Unidos. Acho que o Elon Musk falou disso também, né? Eu não sei, o primeiro contato que eu vi foi o Bill Gates. Julgando o tema, né, a DO 73. A DO 73. O Barroso, relator. Está suspenso. É. E está suspenso. Então, A gente vai pegando. uma- O banco de dados é bom, né? Isso aqui Sim. é automação pura aqui, né? Enfim, ainda. A maior parte é automação, né? Mas olha, só para apimentar essa questão, nós falamos bastante aqui no Versa sobre a automação, de que os robôs estão chegando, vão tomar conta computador de processos quântico, inteiros. computador Então eu acho que quântico. essa ação que tramita lá com o Barroso, que foi até, de certa forma, bom que não tenha sido julgada ainda, porque agora Não, eles é o suspenderam. momento, Mas isso e vai mais ser. do que isso... Eles suspenderam de propósito É. o julgamento da ADO por conta dos projetos de lei em tramitação. E o que eu falo, que essa parte do projeto de lei eu acho bem legal, mas uma outra parte eu acho, porque eles foram aglutinando vários projetos. Esse projeto da renda mínima eu acho bem interessante, mas tem um outro projeto que falava do passo a passo da proteção à automação, que foi feito em 2019. E a inteligência artificial generativa, ela veio em dezembro de 2022. Então, está todo obsoleto. Então, Tá. o cenário que nós teríamos hoje, então, a primeira questão da renda mínima. Sim. Uma renda mínima, porque Já assim... discutimos aqui em a Caxias. gente... Já, E tem uma penso questão econômica. eu que isso, digo, que isso complexa. tem que ser a gente refletido precisa mesmo. ter um mercado consumidor. Se Isso, todo mundo e- ficar desempregado... Pronto, tá aqui o que eu falo. É uma sempre. cadeia, é Aqui, isso. como é isso economista, eu mesmo. falei isso. Eu não sou a entendedor, eficiência não não tenho nada. fecha. Não O que adianta você ter tanta eficiência Porque se você não tem o vamos- consumo? Vamos Não ponderar o adianta. seguinte, a automação já aconteceu e está Está acontecendo. A gente tem vários Até em exemplos. atividade criativa, roteiro de Netflix, greve dos roteiristas lá de Netflix, atrizes e atores. Eu agora de vez em- Vendedor. Ai, gente, eu assisto Vendedor. os negócios lá no Instagram. Eu agora coloquei um timer para eu parar de ver rede social no máximo 30 minutos por dia. Porque
É algo viciante. O algoritmo. Né? Mas assim... O vício algorítmico. E tem uns videozinhos assim, feitos completamente por inteligência artificial. Marisa Maiô não existe, não é uma pessoa que exista, né? Não é uma atriz. Então, atrizes, atores, ficando, assim, concorrendo com inteligência artificial. O Oscar... várias críticas que foram feitas ao Oscar, porque o musical onde os cantores não cantavam exatamente e tudo era corrigido por inteligência artificial. Então, como que vai falar que este musical é melhor do que esse musical, quando toda a parte foi consertada por inteligência artificial e o outro foi feito com todas as falhas humanas, né? Porque o ser humano é falível. Vamos trazer uma situação hipotética para a gente discutir aqui. Ó. Então, imagina uma empresa... É um fato real que aconteceu semana passada, mas vamos maquiar um pouquinho. Então, imagina uma empresa que demite 10 mil funcionários. Sim, né? Hipoteticamente. Hipoteticamente, 10 mil funcionários. E ainda vem a público e diz, olha, eu demiti porque a IA está chegando, etc. Papum. E o sindicato, né, normalmente a legitimidade seria isso, o que acontece é o sindicato, né, provoca isso, questiona isso na hora do seu trabalho e leva esse tópico. Né? Como que a gente... Como será que nós decidiríamos essa questão, hein? Então, mesmo que não tenhamos ainda a regulamentação do artigo 7º, inciso 27, a gente tem... Analogia, né? A gente tem todos os princípios constitucionais, tá lá, o artigo 6º fala da ordem social, artigo 170 e seguintes fala da ordem econômica. Mas a Constituição Federal, desde o preâmbulo dela, ela fala que tem que ter um equilíbrio entre o social e o econômico, entre capital e trabalho, e toda vez que eu tiver que optar entre o econômico ou o social, que eu tenho que optar pelo social, porque a dignidade da pessoa humana tem que estar acima de qualquer outro ponto. Então, assim, outras regras que não a proteção direta à automação impedem uma empresa de demitir, assim, tão de forma abrupta e tantas pessoas ao mesmo tempo, sem a negociação sindical. Então, essa dispensa em massa tem que ser seguida de uma negociação sindical para não causar um colapso no município onde a empresa está localizada, por exemplo. Imagine a favelização, né, de toda uma comunidade, porque... Os reflexos todos, né? Um ecossistema de pessoas que dependem do consumo. Reflexo, quando a gente fala de transcendência, já vamos mudar de assunto, né? Transcendência política, econômica, jurídica e social, é isso. Qual o impacto disso social, na área social, na área econômica e na área política? Não é só o direito que está... E aquilo que a gente fala aqui sempre, nós temos leis. Sim. Ainda que por interpretação. E é o conjunto. E no final, quem vai decidir esse equilíbrio é a legislação. Sim. Então, a gente, pelo menos eu entendo de forma muito contundente, o Castilho, acho que também, porque a gente sempre discute igual. Igual não, às vezes tem alguns pontos interessantes, que é para dar polêmica, né? Mas o direito deve protagonizar nessa evolução da tecnologia com muita potência que traz a questão da inteligência. Estamos aqui um caso prático. O ser humano tem que estar no centro de tudo isso. Isso, tanto a Carta Europeia da Inteligência Artificial no Poder Judiciário fala, o ser humano tem que estar no centro da proteção. Quando a gente pensa em proteção em face da automação, a gente coloca o ser humano no centro dessa proteção, porque o sonho de todo capitalista, isso não sou eu que estou falando, é o Miguel Nicoleles, o sonho de todo capitalista é ter um trabalhador que preste serviços 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 ou 366 dias no ano. Mas eu estou imaginando que isso está acontecendo. Nós não estamos falando mais hipoteticamente. Isso acontece. Já está acontecendo. Então a gente tem esse trabalhador, que é a inteligência artificial. Exato. Agora, como que vai ficar o ser humano diante de tudo isso? Eu vou deixar o ser humano desempregado e sem fonte de renda? Como que fica a dignidade da pessoa humana? Que serviço sobra para o ser humano? Eu acho que, por enquanto, ainda sobra filosoficamente, viu? Até, será que tudo isso não está acontecendo também? Porque já está acontecendo, né? Sim. A gente tantos trabalhos que já estão sendo suprimidos, a gente não sabe avaliar, ainda é muito cedo. Mas, será que não está acontecendo isso também para igualar? Porque uma renda mínima, vai tornar as pessoas
vai trazê-las, pelo menos, para um nível de... Eu vou falar uma coisa aqui. Eu estou indo além aqui. O aqui. economista talvez não goste do que eu vou dizer. Nós somos colonizados, né? A gente continua sendo colônia, porque todos os nossos dados vão para nuvens que são de empresas que não são empresas que ficam sediadas no Brasil. Inclusive, os dados nossos do Poder Judiciário que a gente produz com a inteligência artificial são dados que ficam em empresas, vou dividir em Norte e Sul, né? E nós do Sul damos nossos dados, às vezes pagamos para entregar nossos dados para o Norte. Então, assim, continua tendo uma certa Interessante colonização. esse ponto que ela trouxe, né? É um capitalismo tecnológico. E é um tema que assim, cresce. Toda semana agora eu escuto sobre soberania digital. Está crescendo esse tema. A gente não tem Sim. soberania digital. E nesse momento nós temos estímulos, né? Isso veio de uma medida provisória de umas 2 semanas atrás, para data centers nacionais. Quando a gente fala em nuvem, né? Tem a nuvem, mas sempre tem que ter um storage físico para isso. E agora começa a crescer esse tema da soberania digital. Sim. Interessante, hein? E olha, dizem, todo mundo fala, em toda palestra, todo mundo começa dizendo que os dados, hoje em dia, seus próprios dados, são o novo petróleo. Quem detém os nossos dados, sabem dos nossos gostos, é quem vai ter o dinheiro. Então, não sei se ficaremos todos nivelados. Eu acho que não. Acho que vai ter 2 blocos. Vai de ter gente 2 blocos. muito que lida com tecnologia muito Sim. bem, que domina a tecnologia, que E o guarda resto? os dados. E o resto. E o resto? Que é a maioria, né? E Você o falando de uma- judiciário para resolver isso aí. E o judiciário também é automatizado. O judiciário imagina, que também está usando inteligência artificial. E o tem Poder que usar. Judiciário... não, e não tem jeito, tem que usar. E o Poder Judiciário que também está guardando seus dados em data centers que não ficam no Brasil. Resolução 615 do CNJ. 615 de A 2025. propósito, né, a pergunta que o Renato fez aqui no bastidor, que a gente estava falando, se a Aerotilde, ela usa IA para fazer as suas sentenças. Então, olha, a Pergunta do Renato essa. pergunta embaraçosa. Eu comecei a testar, deixa eu só fazer um preâmbulo antes, dizendo que no começo do ano, março, nós tivemos 2 grandes novidades. Primeira, a resolução 615 de 2025, do CNJ, que trata sobre a utilização da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. E a segunda foi o chat JT, que é próprio da Justiça do Trabalho. Então, eu não usaria, não acho correto usar a minha inteligência artificial particular que eu pago. Porque eu tento protegê-la com relação ao LGPD, mas ela mesma avisa para a gente que corre risco de vazamentos. Quando eu faço os meus testes, eu faço com a JT, com a inteligência artificial da Justiça do Trabalho. Regulada e que tem proteção contra vazamento de dados, tenta ser feita da forma da LGPD brasileira. Lei Geral de Proteção Dos dados. Dos dados da pessoa humana. Mas, assim, mesmo ela, que foi treinada, nós temos várias personas já treinadas. Então, quando veio para a gente, vários juízes estavam fazendo testes de prompts. Então, a gente já vem com alguns prompts de embargos de declaração, etc. O que eu testo? A ementa, porque a ementa não tem rego. Eu faço o voto do acórdão, eu faço eu mesma. E depois de feito, eu pego o arquivo, jogo lá na minha persona de realização de ementas, né? Ele é especialista em ementas. Jogo lá e ele faz a ementa também na forma de uma recomendação 154 do Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma ementa enorme. E aí eu olho, falei, gente, não faz sentido nenhum isso que esse fulano escreveu. Aí eu vou consertando tudo. Porque ele vai aprendendo com o tempo. Então, e a gente precisa ter tempo para treinar essa inteligência artificial. Então, é mais fácil eu fazer eu mesma. Olha aí. Olha o que ela falou. É mais fácil ela fazer ela mesma. Mais Aquilo que a gente rápido. discute aqui. Sim, mais sim. rápido. O tempo que a gente gasta hoje corrigindo, e a gente tem que usar de forma responsável, Sim, até porque é sim. por obrigação legal da própria resolução 615,
isso acaba tirando um tempo que a tecnologia era para trazer. Sim. Então hoje a gente não tem Eu equilíbrio acho ainda. até que no futuro... Nós estamos ainda se eu- num ajuste, né? Se eu conseguir treinar essa inteligência artificial, talvez no futuro seja ágil. Mas, por enquanto, primeiro, ela inventa coisas, ela mistura. Então, ela mistura o acórdão que eu fiz agora com o acórdão que eu tinha mostrado para ela dois chats antes. Então, ela Não é tão inteligente assim. Não é tão inteligente assim. Miguel Nicoleles já diz isso, que a inteligência nem é inteligência, nem é, né? Não é inteligente. Erotídio, a propósito da sentença, você tem pego petições de advogados que você nota Sim, que tem... sim, que tem inteligência. O que é mais evidente, assim, você... Tem que você- palavras, como eu acabo testando muito, logo em dezembro de 2022, quando surgiu o ChatGPT, eu já comprei. Eu já assinei. Já começou Já a... comecei a utilizar, porque eu gosto de tecnologia. Eu gosto, e eu sei que não tem volta. Ou eu me adapto, né? Eu fiz magistério em sociologia, tinha umas aulas de sociologias que eu marquei isso para mim, para a vida. Multidisciplinar mesmo, Renato. É, Quanta eu coisa ela gosto. já fez Juiz aqui. é conectado. Numa conversa aqui, a gente já descobriu um monte de Juiz coisa. é Eu tenho digital, 100 hein? anos, É? vocês não sabem, não sei, eu tenho 100 anos. Mas em sociologia, a professora dizia que na sociedade... E alegre ainda, né? Feliz. Né? Eu sou feliz. bom isso. Deus Deus abençoe. Mas ou a gente se adapta ou a gente sofre. Eu me adapto. Eu adoro me adaptar. Então, quando esse negócio veio, não vai morrer. Veio para ficar. Então, eu tenho que me adaptar a isso. E a adaptação é difícil porque eu tenho que treinar. E treinar demora bastante tempo. Talvez no futuro fique bom. Mas, por enquanto, ainda é bastante falho. E por enquanto, eu faço mais rápido. Por enquanto, eu faço de maneira mais perfeita. E os advogados, então, que escrevem Então, tem com algumas invenções, palavras. Você vê, assim, tem jurisprudência inventada, isso inventada. acontece mesmo? Acontece. Quando vem vários tópicos, as coisas em vários tópicos, dá para perceber que a inteligência artificial, algumas palavras, crucial. Quantas vezes você usava a palavra crucial na sua vida? Agora todo mundo usa o crucial. É crucial que se use. É crucial. Então, algumas coisas assim, repetitivas demais, não desenvolve. Não tem emoção também, né? Muito frio. Eu consigo identificar com facilidade um texto facilidade. feito por IA. Então, assim, aluno já não engana a gente mais. A coisa não está desenvolvida, não fica, fica girando em torno da mesma coisa. É importante usar, sim, até para treiná-la, treinar a inteligência artificial. Mas você tem que usá-la com inteligência humana. Então, uma coisa que foi bastante significativa para mim, fui chamada no IASP, no Instituto dos Advogados de São Paulo, para falar sobre um projeto de lei que depois virou lei. Em 2022, me chamaram para falar de um projeto de lei que falava sobre a paridade salarial entre homens e mulheres. E aí eu falei, meu Deus, o que eu posso falar de diferente? Porque está tudo na Constituição, está tudo lá no 461. Vou ver o que a inteligência artificial poderia me sugerir para eu falar de diferente, porque eu não gosto de falar as mesmas coisas, eu não gosto de ser igual a todo mundo. Minha mãe já disse que eu não era igual a todo mundo, culpa da minha mãe. Que bom. Né? Mas assim, e ele me sugeriu ver uma lei de onde era? Islândia. Uma lei da Islândia. Olha aí. Uma lei da Islândia sobre o mesmo tema de 2018. E ele falava que, olha, a Islândia tinha uma disparidade salarial entre homens e mulheres de 27%. Homens ganhavam 27% a mais que as mulheres para fazer trabalho igual, de igual valor. Quando eles lançaram a lei em 2018, quando eu fiz a pesquisa em 2022, tinha caído a disparidade para 7%. Falei, nossa, esse negócio funciona. E aí eu fui ver por que esse negócio funcionava e ver qual a diferença do Brasil para a Islândia. Falei, gente, Islândia, Brasil, são países completamente diferentes, né? Um é o gelo, o outro é tropical, vamos ver o que tem diferente. Tinha muitas coisas diferentes, mas o que tem de igual? Mulher no Brasil ganha 27% a menos que homem para fazer o mesmo trabalho. Então, assim, nessa questão de discriminação em relação a gênero, estava igual na Islândia em 2018, Brasil 2022. Então, a gente pode usar o mesmo paradigma. E aí fui ver a lei lá e a lei aqui no Brasil. Era muito igual. E qual a virada de chave? O ônus da prova. Essa lei, quando é 461,
O ônus da prova é de provar que havia essa disparidade por uma questão de discriminação, seria minha. E quando eu trabalhei na empresa, eu fazia trabalho que eu entendia que era de igual valor que o meu colega homem, e eu ganhava menos. E eu perguntei para o gerente por que eu ganhava menos. Ele disse, você é mulher, é solteira, filha. O motivo era esse. Ninguém tinha vergonha de dizer que o motivo era esse. Você é mulher. Era escancarado, né? Você é mulher solteira. Eu entrei com ação? Claro que não, porque eu não queria fechar portas. Se eu entrasse com ação, eu teria que fazer a prova de que o motivo é porque eu era mulher e solteira. Então, assim, isso impedia muito a gente Nem de tem lutar. lógica, né? De lutar pelos nossos direitos. Mas, assim, isso faz mais de 30 anos, eu estou há 30 anos na magistratura. Mas, assim, e aí, o que eu vejo que... Eu sei que as empresas são muito reticentes na aplicação dessa norma. Mas a virada de chave é o ônus da prova. A empresa prova que está pagando de forma diferente porque tem um bom motivo. Por exemplo, não é trabalho de igual valor. Faz alguma coisa diferente que justificaria o pagamento diferenciado. Mas foi a inteligência artificial que me deu a luz. E aí eu consegui fazer uma palestra que era diferente das outras, porque os outros colegas que foram fazer palestra falaram do 461, falaram da Constituição Federal. Você trouxe a lei da Islândia. Eu trouxe a lei da Islândia. Mas isso que ela faz aqui, né, Castilho, pessoal, a Erotilde está trazendo na prática o que deve acontecer e como a gente deve usar a IA. Essa combinação de profundidade. Então ela tem o conhecimento dela como juíza, como magistrada, citou aqui o 461 inclusive, e ela trouxe algo a mais no uso da IA. Por isso que a gente fala que quem não usa IA vai ficar na lateral. Vai. Quem usa IA e sabe como usar, agregando valor ao seu dia a dia, já com base na experiência que a gente tem, e claro, com esse grau de responsabilidade, inclusive de é claro que eu conferi se verificação. a Islândia tinha essa lei mesmo, aí, tá? sim. Aí tinha. Porque eu até falei para o Castilho aqui, nas minhas aulas, a ferramenta erra em torno de 35% a 40%. Na técnica mesmo, na legislação, etc. E daí por diante. Então tem que usar com responsabilidade, que é o que ela está falando aqui. Exato. É um exemplo prático para vocês. Eu gosto muito do Canva, eu faço a maior parte dos meus trabalhos no Canva, mas... Nada também. Adoro. O Canva é incrível. Mas quando eu não tenho tempo, eu estou desesperada porque a aula é agora, eu uso o Gama, que é que gera slides. Muito bom. Que gera slides. Mas ele erra muito. Demais. Ele erra e ele fica aquele negócio repetitivo, chato. Insuportavelmente chato. Aí mas assim... Tem mais fundo, mais imagem, né? Mas eu saio do zero. E aí eu vou corrigindo. Eu exporto no PowerPoint e vou corrigindo. Porque ele... Mas você falou, a questão da correção, o tempo, e vai mexendo aqui, no final fica mais profundo. Sim. Não é isso? Bom, a IA facilitou muito a nossa vida então, a IA tanta dá coisa, superpoderes. Né? Mas sim, como dizia lá o tio do Homem-Aranha, quando a gente ganha superpoderes, a gente tem uma super responsabilidade. Tem que calibrar os superpoderes, né? A gente ganha uma super responsabilidade. Não dá para sair usando. Para fazer texto, para escrever artigos, eu escrevo o meu artigo, eu peço para ele conferir, corrigir erro de português, erro gramatical, mas eu peço para ele colocar a bibliografia na forma da ABNT, inclusive em ordem alfabética. Porque é a parte mais chata de escrever artigo... E muda muito, né? A BNT muda com uma velocidade que a gente não acompanha. A parte mais chata de escrever artigo, eu acho, de colocar a bibliografia, as referências da forma... Castilho, recebi o nosso avisozinho assim do finalzinho, que é a hora da pergunta filosófica. Mas eu queria tentar, então, rapidamente, talvez eu troque a pergunta filosófica. Em relação, você juíza do trabalho, trata de temas sociais, enfim, pela natureza, né? O direito do trabalho por excelência, um direito social. Sim. E nós temos ainda muita situação de pessoas escravizadas. Sim. Né? Não falo assim, de escravos. Não existem escravos, existem pessoas que foram escravizadas. Né? Isso é importante a gente sempre reforçar. Nós temos ainda muitas situações dessa natureza e também a gente começou a falar aqui de algumas minorias e grupos vulneráveis, né? Como mulher é um grupo vulnerável por ser mulher. Sim. Negro por ser negro. E LGBTQIA+, e tantos outros grupos que a gente identifica, mas especificamente pessoas escravizadas. É inacreditável, né? Mas em São Paulo, na questão do...
na confecção de roupas. Nós temos muitas pessoas ainda na situação análoga à de escravos. Aí o papel do MPT é muito importante de localizar essas pessoas e tirar essas pessoas dessa circunstância. O CNJ tem programas interessantes, específicos. Nós temos comissões de combate ao trabalho infantil e combate ao trabalho análogo à condição de escravos. A professora Ivani, ela sempre... Ivani Bramante, um abraço. Ela veio do MPT, pelo 5º Constitucional do MPT, e ela tem essa vibe de lutar contra essa situação. Então, ela sempre participava das comissões e dos comitês de combate ao trabalho análogo à condição de escravos. E várias vezes ela pegava a Kombi lá do tribunal, junto com uma juíza de 1º grau, junto com alguém do MPT, para chegar nesses lugares e tirar essas pessoas da conta, porque aí o moço do MPT entra com ação civil pública, a pessoa da vara do trabalho já concede a liminar, a ação foi entrada, já concede a liminar, já tem o auditor fiscal do trabalho que já vai autuar, que já vai determinar a criação de carteira. Mesmo é um mutirão mesmo. Resgatar já essas cria pessoas. A carteira, já faz a carteira de trabalho, já tira aquela pessoa daquela condição, já encaminha para o seguro-desemprego, porque existe uma modalidade de entrega de seguro-desemprego para pessoas resgatadas dessa condição. Então, assim, tem trabalhos muito interessantes, mas é muito triste saber que... No século XXI a gente tem ainda a situação... Sim, e tão perto da gente. Não precisa ir ir na região rural, é perto da gente mesmo. A gente tem essas pessoas. E tem um projeto não é projeto, já é um programa que está colocado em prática desde a pandemia, que é o Pop Ju de Rua, que todo o Poder Judiciário é lindo, é muito lindo. Um trabalho social. É um programa maravilhoso, que reúne Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Pública Federal, a Justiça Comum, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Exército. Na época da pandemia, o pessoal falava, olha, viu, o Exército já está nas ruas. Mas estava ajudando a população. Aumentou muito a população de rua na época da pandemia. E muita gente era trabalhadora, por exemplo, e só que não conseguia sequer entrar com ação, porque a pessoa que está na condição de rua, ela está sem tomar banho, ela está com uma roupa inadequada, ela não consegue entrar no escritório de advocacia para dizer que eu tenho dinheiro para receber e não vou conseguir porque eu estou agora na condição de rua. Ela nem acredita nisso. Nem acredita nisso. Precisa de um computador. Pode entrar ela mesma com ação sem advogado, mas precisa de computador, precisa de... Então, todo o poder público indo até a pessoa em situação de rua, aquela pessoa que está em situação de rua pode até entrar com ação, pode... É muito um trabalho realmente revolucionário. E tem algumas pessoas que têm muita condição de sair da rua e voltar a ter uma vida normal, mas que a gente considera normal. Mas precisa desse suporte. Então, rapidamente agora a pergunta filosófica, dá tempo ainda, Renato? Para uma juíza é bom a gente saber sobre a justiça. A justiça é justa? Olha, eu vou falar por mim. Eu, às vezes, até demoro para dar alguma decisão. Eu pego férias. Eu pego férias para fazer os processos que não são corriqueiros, que não são do nosso dia a dia. E quando a gente descobre a solução mais justa possível, aí eu acredito que sim, a justiça tenta fazer o mais possível aquilo que é justo. Eu lembro de um processo, ano passado, que eu tirei férias para ficar com ele, que a pessoa estava em intoxicação por mercúrio, que gera uma série de problemas neurológicos, e ele já não tinha mais a parte cognitiva dele tinha zerado. E a empresa ia tirar o plano de saúde. E ele entrou com uma ação em 1º grau dentro de 5 anos depois que ele estava aposentado, porque começou essa discussão do plano de saúde. O plano de saúde, ele entrou com ação para manutenção do plano de saúde. O juiz de 1º grau, e eu entendo o que o juiz de 1º grau fez, ele concedeu a liminar e ele não julgou. Ele ficou... Jogou para o colo... Não, ele ficou deixando lá, deixou o processo esquecido. Então, era um processo de 2014. Ele deixou o processo lá 10 anos esquecido. E aí, a empresa, chegou uma hora que a empresa falou, eu quero decisão. Aí, ele deu a decisão, mantendo.
A empresa, em grau de recurso ordinário, arguiu prescrição. Porque quando ele entrou com a primeira ação lá pedindo a liminar, já tinha passado 5 anos da aposentadoria dele. Falei, gente, tem prescrição aqui. Fiquei pensando que, sim, minha primeira sensação, aqui tem prescrição. Se eu fosse julgar rápido, aqui tem prescrição. Mas eu deixei para as minhas férias. Aí eu passei as férias com ele. E aí eu sonhei com a solução. Olha isso. Tem umas coisas assim, Deus ajuda. Oh. E ele está aposentado por invalidez, ele adquiriu essa doença, mercúrio, intoxicação por mercúrio, no trabalho. A aposentadoria por invalidez não extingue o contrato. Não tem prescrição bienal, porque o contrato não está extinto. Não sei se dá para entender, é a suspensão só. O contrato está suspenso, ele não está extinto. Prescrição você tem... É compulsório quase, né? Ele não está Não tá extinto. Mas o juiz precisa fazer isso. Precisa parar. Precisa sonhar mais às vezes, viu? Então, mas a gente não dorme, porque a gente está trabalhando. Ou orar, né? As duas coisas, Renato. Eu acho que as duas fazem bem para a saúde. E nesse... Aí, quando eu levantei, nossa, a solução estava ali o tempo todo. E o documento de que a aposentadoria era por invalidez, quem juntou foi a empresa. Então, não tinha nem muita discussão. Eu sei que meus colegas mantiveram, né, é um colegiado, né? Eu fiz a sugestão de voto e os 2 desembargadores me acompanharam. Eu não acompanhei o resultado desse processo para saber se em sede de recurso de revista alguém mudou. Mas eu acho que foi uma boa solução, porque imagina, depois de tantos anos, a pessoa, a viúva em vida, a companheira dele, ter que começar a pagar... Nem tinha como. Não tinha como um convênio social médico. aí, né, então, assim, a gente tenta fazer justiça. Então. Nem sempre consegue. Não, você... Ela respondeu aquela tua pergunta. Ela respondeu de uma forma viva, que e que bom saber que você é uma juíza que tem essa percepção, porque nós advogados, que operamos a justiça, o sistema, nós precisamos saber que isso existe. Né? Os advogados ajudam bastante. Os advogados trazem para a gente. Porque, assim, se o advogado, nas contrarrazões, tivesse me trazido essa solução, seria mais fácil. Teria sido mais fácil. Porque... Então, às vezes, o advogado ajuda bastante. Mas é muito bom, Erotilde, saber, porque os reflexos de uma decisão judicial na vida de uma pessoa... Tanto da pessoa quanto da empresa. Da empresa. O impacto é muito grande. Olha, foi uma alegria. Fica estampada aqui seu carisma, o seu amor por tudo que você faz. Então, para nós foi uma delícia de papo e espero que você possa voltar aqui para a gente falar de mais e outros temas Tinha também. tanta coisa para a gente falar aqui. Não, a gente tinha provas digitais. A gente tinha combinado com o Renato um monte de coisa, mas realmente o tempo é exíguo aqui. Não, você fala o suficiente. Obrigado, Erotilde. Eu que agradeço, adorei esse convívio com vocês. Eu já os conhecia de Instagram, do dia a dia da magistratura e do magistério, mas poder conversar assim tão de perto foi muito bom para mim. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.